Olá, queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso Tadel online na Paz Church Castanhal, a sua igreja conectada com você que está do outro lado dessa tela. Bem, seja muito bem-vindo ao nosso treinamento de líderes da Paz Castanhal. Hoje eu quero falar sobre os 4 focos da célula. Os 4 focos da célula de sucesso. Essa palavra, esse ensinamento, foi baseado em foi inspirado em um dos maravilhosos livros do pastor Joel Kominski, do escritor, pesquisador, especialista em células, Joel Kominski. E eu quero compartilhar os 4 focos de uma célula de sucesso. E por que eu vou falar sobre foco? Porque o apóstolo Paulo, ele disse, eu não combato esmurrando sombras. Em outra tradução, o apóstolo Paulo diz, ou foi traduzido assim em outra tradução, uma paráfrase, que o apóstolo Paulo disse, eu não fico combatendo com figuras imaginárias. Ou seja, o apóstolo Paulo tinha foco. Ele disse em Filipenses, ele escreveu em Filipenses, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo. Ou seja, o apóstolo Paulo tinha um alvo, ele tinha um foco, ele tinha um objetivo. A mesma coisa acontece com uma célula de sucesso. Então, os 4 focos de uma célula de sucesso. Anote aí, pegue aí o seu bloco de anotações no seu celular ou a sua caderneta aí para você anotar, seu bloco de notas, sua agenda. Primeiro foco de uma célula de sucesso. Toda célula de sucesso tem um foco para cima. Então, foco para cima é o primeiro foco de uma célula de sucesso. O que é foco para cima? Foco em Deus, foco em exaltar a Deus, foco em adorar a Jesus, o foco em Jesus, o foco em se concentrar em Jesus, em buscar a Deus, em buscar a Jesus, em buscar as coisas do céu. Por exemplo, uma célula que tem foco para cima, quando ela se reúne, naquela reunião da célula, que é só uma parte da célula, porque as células são as pessoas, uma célula que tem foco para cima será uma célula que, no momento de adoração, eles vão estar ali adorando, concentrados em Deus, exaltando a Jesus, se envolvendo com Jesus, buscando a Deus. E por que é importante ter foco para cima em uma célula? Por que é importante a célula ter foco para cima? Porque sem foco para cima, a célula se torna apenas uma programação. Sem foco para cima, sem foco em Deus, em buscar a Deus, em engrandecer a Deus, em conhecer a Deus, em se envolver com Deus, sem ter esse foco, a célula se torna uma programação de amigos, se torna uma programação humanista, apenas de você se reunir ali para bater um papo. E não é esse o foco da célula. Então, sem o foco para cima, a célula se torna apenas uma programação. A sua célula, a reunião da sua célula, tem foco para cima. Quando vocês se reúnem para adorar a Deus, para buscar a Deus. Eu quero te inspirar. Eu sei que você já faz isso, mas eu quero te inspirar a você, eu quero inspirá-lo para você fazer isso ainda mais intensamente. Buscar a Deus, exaltar a Jesus. Às vezes as pessoas vão, não você, né? Mas às vezes algumas pessoas, não são muitas, graças a Deus, mas às vezes algumas pessoas vão a uma igreja, ou vão a um culto, ou vão a uma reunião, ou vão a uma célula e começam a notar, né? Mas o louvor não tá muito legal, né? A pessoa que deu a palavra errou no português. Gente, o foco não é esse. O foco é Deus. Nós estamos na igreja, nós vamos a um culto para adorar a Deus, não para ver homens. Nós não vamos lá buscar a homens, nós vamos buscar a Deus. Nós não vamos a uma célula para adorarmos a homens, nós vamos à célula para buscarmos juntos a Deus. Então, primeiro foco, vida de Deus, uma célula que cresce, uma célula forte, uma célula que tem vida de Deus, foco em Deus, foco para cima. É o primeiro foco de uma célula de sucesso. Segundo foco de uma célula de sucesso, foco
para dentro. Foco para dentro. O que é foco para dentro? É uma célula que ela cuida dos seus, ela cuida dos seus membros, ela é bem pastoreada, ela é bem cuidada. Uns se importam com os outros. Então, você sabe que há vários mandamentos, dezenas deles, uns para os outros, né? Para nós edificarmos uns aos outros, perdoando uns aos outros. A Bíblia fala sobre edificar uns aos outros, perdoar uns aos outros, né? A Bíblia fala muito sobre isso. Suportando uns aos outros, né? Sujeitando-vos uns aos outros. Então a Bíblia, o Evangelho, a igreja é uns aos outros. É você se tornar, é nós nos tornarmos uma grande e poderosa família de Deus. Então foco para dentro. O que é foco para dentro? Uma célula sem foco para dentro, ela se torna um clube, ela se torna apenas um clube. Um clube, quando você vai a um clube, você não sabe o nome das pessoas que estão ali ao seu redor, você não conhece as pessoas, você não sabe quem elas são, o que elas fazem. Você está lá para se divertir, para você ficar numa boa, né? Um relax, happy hour. Você está numa boa ali, mas você não conhece as pessoas. Então, às vezes, a célula, se ela não tiver foco para dentro, que é o segundo foco da célula, a célula se torna apenas um clube onde ninguém se conhece, ninguém apoia um ao outro, ninguém sabe a data do aniversário do outro, ninguém sabe os problemas uns dos outros, para orar uns pelos outros, né? Para apoiar, para estimular, para cuidar, para amar uns aos outros. A Bíblia diz, né? Amai-vos uns aos outros. Então é um mandamento. Então a célula de sucesso, o segundo foco da célula de sucesso é o foco para dentro, é o foco de ter amizades profundas, é ter a célula que tem comunhão, a célula que não é um saco de batatas, mas é um purê de batatas. Purê de batatas é muito diferente de um saco de batatas. Um saco de batatas, ela tem batatas lá, obviamente, há batatas dentro desse saco, mas são apenas batatas separadas. Elas não estão unificadas, elas não estão unidas, elas não estão, como diz o nosso querido pastor Eibe, não estão amalgamadas, né? Amalgamadas, anota aí essa palavra. Então, mas o purê de batatas, não, o purê de batatas você não pode mais discernir onde começa uma batata e onde termina uma batata e começa a outra, porque todo mundo está amalgamado, todo mundo tem amizades profundas. A célula se torna uma grande família, não como Caim, que disse para Deus, por acaso eu sou tutor do meu irmão? E a resposta era sim. Caim, você é tutor do seu irmão, você é cuidador do seu irmão, você deveria cuidar do seu irmão, porque ele é seu irmão, porque nós somos uma família. Então a célula, com o foco para dentro, ela tem esse lado de se tornar uma família, e sem esse foco, sem o foco para dentro, a célula se torna apenas um clube, onde ninguém se conhece, onde a pessoa vai uma vez por semana para ter um relax, para bater um papo, para lanchar, rever talvez os amigos e ir embora para casa. Terceiro foco de uma célula de sucesso: foco para frente. Foco para frente. Por que foco para frente? Sem o foco para frente, a célula se torna apenas... a célula não se multiplica sem o foco para frente. Ou seja, você ter a visão de se multiplicar. O que é ter foco para frente? É você ter visão, é você ter alvos, é a célula saber que ela precisa se multiplicar, que ela existe para crescer, para se multiplicar. Sem foco para frente, a célula fica estagnada. A célula não se multiplica. A célula fica como o povo de Israel, girando, rodando no Egito, porque não tem foco, não tem uma linha de chegada. O apóstolo Paulo disse: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele tinha um foco para frente. A sua célula tem foco para frente, foco de se multiplicar, foco de crescer, foco de você treinar o próximo líder, de você treinar o próximo anfitrião, de você já está pensando, né, com esse foco para frente, de que a célula vai se multiplicar, de que a célula vai crescer. Você já está com esse foco para frente de quem vai ser o próximo líder, quem vai ser o próximo anfitrião.
Você precisa ter esse foco se você é líder de célula, se você for líder de um life group ou líder de uma célula, você precisa desse foco. A sua célula precisa desse foco para frente, porque sem o foco para frente, a célula não se multiplica. Esse é o terceiro foco. Quarto foco de uma célula de sucesso: foco para fora. Foco para fora. Eu falei sobre o segundo foco, que é foco para dentro. Cuidar da célula, se tornar uma família, amizades profundas. Mas nós também precisamos do quarto foco, que é o foco para fora. O que é isso? É a célula, ela ter como alvo alcançar pessoas novas, alcançar a vizinhança, né? Alcançar os amigos, alcançar o oikos, o seu oikos. O que é o seu oikos? É o seu círculo de influência, seus amigos mais próximos, seus parentes. Então, esse é o foco da célula. A célula que cresce, a célula que tem sucesso, ela precisa de foco para fora. Porque sem o foco para fora, a célula não cresce. Fica só aquela panelinha ali, tão gostosa, todo mundo, né? Ali, gostoso, tá com meus amigos toda semana, as mesmas pessoas, os mesmos rostos, né? O mesmo bate-papo, mas não tem o foco para fora, o foco do evangelismo, o foco do ide. Jesus disse: ide, pregai o evangelho, ide, fazei discípulo de todas as nações, ou em todas as nações. Foco para fora. Jesus disse em Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, vocês têm que sair. O Jesus estava dizendo, a igreja tem que ter o foco para fora. Então olha só, hoje nós falamos sobre os 4 focos da célula. Sem esses 4 focos, uma célula nunca vai ser saudável. Foco número 1, foco para cima. Foco para Deus, buscar a Deus, viver a vida de Deus, adorar a Deus, servir a Deus, aprender sobre Deus, colocar Deus acima de tudo na sua célula. Número 2, foco para dentro. Foco para dentro de a célula se tornar uma família, se tornar um purê de batatas e não um saco de batatas. Um purê de batatas com as batatas, cada membro, né? Uma batatinha, sendo bem amalgamada, todo mundo junto ali, todos se tornando uma só família em Deus. Terceiro foco, foco para frente. A célula ter esse foco de se multiplicar, de avançar, de crescer, né? Sem esse foco, a célula não multiplica, não se multiplica. E o quarto foco, quarto e último foco, foco para fora, foco para fora, esse foco de ganhar pessoas, de evangelizar, de expandir, de ganhar a vizinhança, de ganhar a família, de convidar pessoas para a célula, de convidar pessoas para a igreja. Se você que está ouvindo do outro lado, você quer que a sua célula quer você seja um líder de uma célula, de um life group, quer você seja anfitrião, quer você seja membro de uma célula, você pode trabalhar, você pode ser um instrumento de fazer com que a sua célula tenha esses 4 focos, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até o próximo Tadel Online.